Vendo? Está dando um delayzinho aqui, né? Mas está normal. Tá vendo com um delayzinho aqui, mas está beleza. Pessoal, olha que coisa interessante essa questão aqui desse salmo. Então ele está falando ali, olha, primeiro ele coloca esse adjunto ali, olha, de uma condição: se as vossas riquezas aumentam, se. O que isso quer dizer? Nem sempre isso vai acontecer, nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Os diáconos poderiam me trazer um pouquinho de água, Cleiton, por favor? Pode ser que sim, pode ser que não, mas ali está falando para mim, para você, que é uma condicionante, ou seja, se isso acontecer. Então, quantas vezes nós ficamos frustrados porque colocamos a expectativa naquilo que vai realmente nos frustrar, colocamos a expectativa naquilo que não tem base, colocamos a expectativa naquilo que vai de fato nos deixar numa situação de risco. Por isso que lá em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, eu aprendi a ter fartura e ter escassez. Então ele sabia viver em toda e qual a situação era assim, ó, eu sei viver em toda e qualquer situação. Quantas vezes nós ficamos com essa expectativa apenas da bonança e às vezes vem escassez? O apóstolo Paulo está falando para nós, irmãos, nós precisamos aprender a viver em toda e qualquer situação. Primeira coisa então que ele coloca para nós nessa parte B é se. Então isso não significa que é uma garantia que as nossas riquezas, obrigado, Cleiton. Aqui, Murilo, ainda não está aparecendo para mim. Vou pedir licença aqui para tirar a máscara. Se não é possível transmitir aqui, alguém podia me emprestar um. Aí não está passando, né? Está travado. Cortar, beleza, aí vocês me avisam, porque senão o pessoal está perdendo a palavra lá em casa. E eu não sei se, André, é possível botar pelo menos o áudio para eles ouvirem em casa, né? Enquanto você verifica aí a questão do vídeo, se é pelo menos um rádiozinho eles escutam, né, pela televisão lá. Está saindo? Então tá bom. Então veja bem, o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós precisamos viver em toda e qualquer situação, porque essa circunstância, ela pode ser favorável ou não, e sabe, irmãos, o grande risco não é se as riquezas não aumentarem, o grande risco é se elas aumentarem. É aí que nós corremos um grande risco, é isso aí. Por que o salmista está colocando isso aqui? Porque essa é a verdade. Porque quando nós começamos, irmãos, a subir um degrauzinho, nós pensamos que já temos o rei na barriga. Quando nós começamos a subir um pouquinho, pensamos que já somos melhores do que as outras pessoas. A gente sobe no salto, começa a olhar as pessoas de cima para baixo. O grande problema não é passar pela escassez, porque a escassez nos ensina a humildade. O grande problema é passarmos pela prosperidade, pela abundância, pela riqueza, por aquilo que o Senhor tem acrescentado a nós. Esse é o grande problema, porque aí, o que acontece? Nós colocamos muitas vezes nessa riqueza o nosso coração, e isso é uma doença do homem, não é um privilégio de uma pessoa ou outra, somos nós que somos assim. Por que isso, pastor Carlos? Porque essa riqueza, ela traz a lume a enfermidade do nosso coração, de colocar a nossa confiança nas coisas, na criação, e não no Criador. Aconteceu isso desde o princípio. O que Satanás falou para o homem e para a mulher? No dia em que você comer dessa árvore, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ora, quem criou aquela árvore? Quem criou todas as coisas? Quem é o dono do ouro e da prata? Então, quantas vezes nós temos essa tendência, essa enfermidade de alma, de colocar a nossa confiança naquilo que não tem sustentação, não tem suporte, e aí nós nos frustramos, e aí vai acontecer de nós nos frustrarmos. Então o salmista está dizendo aqui para mim e para você,
Se isso acontecer, e olha, o desejo do meu coração é que isso aconteça com todos nós, que Deus nos prospere, porque existem tantas coisas que precisam ser feitas, irmãos, na nossa geração, sabe, tantas coisas. Eu fico pensando, né, se nós tivermos recursos, quantas coisas nós podemos fazer, mas sabe o que Deus está querendo tratar primeiro, comigo, com você? O nosso coração. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Quando Deus nos desafia, por exemplo, está ali, ó, né, os recursos que nós vamos abençoar, o Abrigo Cristo Rei e a Casa Lar, é isso mesmo, né? Essa semana é a Casa Lar e o Abrigo Cristo Rei, isso mesmo. E essa, aliás, inicia-se nessa semana o kit para as crianças necessitadas. Então já está lançado o desafio aí. Mas até a semana passada está ali. E algumas pessoas trazem. O que a gente percebe? Existem pessoas de muitas posses que são generosos, que são abençoadores. Nós temos uma família aqui da igreja de posses, e essa família, de vez em quando eu chego aqui, tem 10 cestas básicas que eles trazem. Coisa maravilhosa, tem um coração generoso. Existem famílias aqui de muitas posses. Permita estar tomando um pouquinho de água. Mas irmãos, parece que não escuta nada. São surdos, cegos. Parece que não está falando com eles. São pessoas que têm condição, não traz um sabonetinho, um pão olive, eu já estou fazendo propaganda. Não traz. Então nós temos isso aí, em pessoas que têm posses, e que são generosas e são mesquinhos. E tem pessoas que não têm posses, que são pessoas assim de baixa renda, que são generosos e que nos constrange o coração. Por exemplo, uma família essa semana, né? Ela veio, trouxe mantimentos, viu um vídeo que eu lancei, falou: pastor Carlinhos, já entregou? Eu falei: não. Eu falei assim: então nós vamos levar um pouco mais. E a gente sabe que são famílias que precisam, e são tão generosas. Teve uma pessoa que falou assim: olha, eu estou ligando meus contatos todos aqui, e é gente que não é da igreja, mas eu estou falando, vamos mobilizar. Estamos mexendo com a cidade inteirinha, falando assim: vamos levar os mantimentos lá, que a El Shaddai vai fazer a doação. Então, e tem gente também, irmãos, com necessidade, com baixa renda, que tem uma, não é a situação econômica, é a mentalidade. Eles são miseráveis na alma, são filhos da sanguessuga, só olha para você falando assim: o que você veio me dar? O que você veio me dar? O que você veio me dar? Então eu lancei aquele vídeo dizendo: olha, ninguém é tão rico que não precise de nada. Ninguém é tão rico que não precisa de nada. A gente está vendo isso aí na pandemia. Pessoas de alta posse e que morrem. A riqueza não serviu de nada. Mas ninguém também é tão pobre que não possa abençoar. Porque às vezes o problema não é a situação, é a mentalidade. E nós precisamos mudar isso. Por isso que Deus está falando aqui através do salmista: cuidado com o seu coração. Não é se você é próspero ou se você passa por escassez. É o nosso coração. O problema está no nosso coração. Porque muitas vezes nós estamos passando pela escassez e temos uma mentalidade de miséria, de favoritismo, de querermos favor para nós, de querermos ser abençoados, de querermos receber em nosso favor. E não temos essa mentalidade de doação. O apóstolo Paulo diz assim: olha, muitas vezes pobres, mas enriquecendo a muitos. Ele mesmo passava por necessidade, mas ele dizia assim: ó, mesmo pobre, eu enriqueço a muitos. Ele tinha uma mentalidade de prosperidade, o coração dele era próspero. E é isso que Deus quer de nós, sabe por quê? Porque quando o coração está curado, Deus pode derramar riqueza. Porque nós não vamos colocar nela o coração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Por que você acha que Deus deixou José passar pela cova, passar pela escravidão, passar pela prisão? O que Deus está fazendo na vida? Deus vai entregar uma nação na mão daquele homem. Deus vai entregar uma nação. O que Deus está fazendo? Trabalhando no seu coração. Trabalhando no seu coração. Então, mesmo escravo, ele prosperava. Mesmo na prisão, ele prosperava. Porque Deus está trabalhando no seu coração. E é isso que é prosperidade.
é ter um coração reto na presença do Senhor, porque em todo e qualquer lugar que você estiver, seja na abundância ou na escassez, você e eu seremos prósperos. Quantos querem essa prosperidade do Senhor? É isso. E quantas pessoas ricas são miseráveis? Quantas pessoas que têm tudo, mas colocou naquilo o coração, se tornam escravas, porque a riqueza aprisionou a sua confiança. E isso, irmãos, eu e você precisamos ter cuidado. E uma das formas de nós sermos vacinados, nós estamos falando da vacina, né? Uma das formas de nós sermos vacinados contra essa enfermidade da alma do homem, é sendo fiéis ao Senhor no nosso dízimo, no nossa oferta. Porque nós estamos dizendo, através dessa atitude, o Senhor vem em primeiro lugar na minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E quantas coisas? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fique de pé. Você que está em casa, você tem aí, olha, a possibilidade de fazer a transferência bancária. Pessoal do Data Show, eu não sei se é possível, com conexão aí com o pessoal da transmissão, colocar aqui também algumas pessoas. O pastor El estava me alertando que algumas pessoas gostariam de ter aqui as presenciais, a forma de fazer uma transferência, porque às vezes eles entram no aplicativo e pode fazer aqui mesmo na igreja uma transferência da oferta de forma mais rápida, mais tranquila e até segura para eles, né? Então você tem essa liberdade. Pessoal de Catalão, de Uberlândia, então cuidem da igreja do Senhor. Pessoal da igreja do pastor Nil, pastor Juliano, cuidem da igreja do Senhor. Está aí sendo transmitido para vocês a forma com a qual vocês podem abençoar a casa do Senhor por transferência bancária. Vamos fazer uma oração. Deus, que bênção. É muito bom fazer a transferência bancária, mas parece que tem uma unção especial em trazer aqui a tua casa, o nosso dízimo, a nossa oferta. A tua palavra diz isso: trazei a minha casa, trazei a casa do tesouro. E que bênção, Senhor, nós podermos fazer isso através das vias tecnológicas que nós temos hoje, que nos possibilitam essa facilidade, mas também de vir à casa do Senhor, de depositar no teu altar nosso dízimo, nossa oferta, e declarar através dessa atitude que o Senhor tem primazia nas nossas vidas. Senhor, guarda o nosso coração. Se as nossas riquezas prosperarem, e nós declaramos que isso vai acontecer, nós dizemos aqui para a nossa igreja, para os irmãos, não ponhamos nelas o nosso coração, porque o nosso coração é teu, é totalmente teu, em nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode trazer à frente. Nós vamos cantar uma canção enquanto isso. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és tu és Pai, nós te adoramos, te agradecemos e te bendizemos pela oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá de cooperarmos com a tua obra. Hoje nós não enxergamos tudo, mas um dia na eternidade nós vamos ter a oportunidade de verificar, de enxergar que essa atitude, que esse ato profético fez diferença em vidas, famílias, abençoou, fortaleceu, transformou corações, estabeleceu o teu reino sobre essa terra, mudou tempo e estações. Nós vamos ver, Senhor, que os 5 pães e os dois peixinhos alimentaram multidões e multidões, para a honra e glória do Senhor. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao nosso Deus, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, aleluia. Que alegria, pode se assentar. Vamos passar os recados, pessoal da projeção, por favor.
Orar em todo o tempo. Se você não faz parte do relógio de oração, entre em contato conosco e cubra um horário. As reuniões de oração acontecem de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. Se você tem um pedido de oração, envie para o WhatsApp da igreja. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Durante essa semana, encerraremos o desafio de generosidade em ação do mês de abril e você ainda pode participar dessa campanha ao doar kits para as crianças. Você pode entregar as doações na secretaria da igreja. Os cultos presenciais estão com limite máximo de 80 pessoas e atenção aos horários. Aos sábados, a rede de jovens acontece às 20 horas e aos domingos, o culto de celebração acontece às 9h30 e às 17 horas. Se você faz parte do grupo de risco para a Covid-19, não é recomendado que frequente as reuniões presenciais. Mas se você não pode estar presencialmente, os cultos online são transmitidos pelo Facebook e YouTube do canal El Shaddai Araguari. O funcionamento da Secretaria da Igreja ocorre das 8 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas. Os dízimos e as ofertas podem ser entregues na secretaria ou feitos por meio de depósito bancário identificado. Ainda, vamos dar continuidade porque depois eles vão vendo. Pessoal, nós estamos compartilhando aqui uma palavra. Vocês estão vendo aí o desafio da próxima semana, montar um kit, para abençoar as criancinhas necessitadas. Então você já pode trazer durante a semana na secretaria. Nós vamos estar organizando essas cestinhas para dar para as crianças. Pessoal, aí pode me passar depois aqui o número a chave, a senha. 999. Muito bem, aleluia. Estamos falando nesses dias sobre as 3 dimensões do amor. Falamos sobre a marca de Israel, que é a circuncisão, e Jesus nos dando uma marca como igreja, que é o amor. Quando nós nos amarmos uns aos outros, todos saberão que nós somos seus discípulos. Essa é a nossa maior marca. Ele foi questionado sobre qual era o principal mandamento, e ele respondeu: ouve, ó Israel, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento, tão importante quanto este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nós estamos começando a falar sobre isso, como amar o próximo. Então, antes de amar o próximo, esse processo passa pelo amor próprio. Nós não podemos amar outra pessoa se nós não conseguimos nos amar. Este é o grande problema. Satanás sabe disso e ele trava esse processo justamente nas nossas vidas. A primeira coisa que nós vimos foi o processo da rejeição. Então, antes que possamos cometer o bem ou o mal, ele já enferma a nossa alma através da rejeição, e muitas vezes até no útero da nossa mãe, não de forma intencional pelos nossos pais, mas por situações, circunstâncias, nós já sentimos essa reação de rejeição, talvez desde o útero de nossa mãe. Nós, seres humanos, fomos criados para viver de forma aceitável. Nós temos uma carência de aceitação. É isso que nos faz seres sociáveis. Nós temos essa necessidade. Se não tivéssemos essa necessidade, poderíamos ser nômades, poderíamos ser pessoas que conviveriam totalmente afastados uns dos outros de forma tranquila, saudável. Por exemplo, um felino que tem essa característica é o tigre. O tigre, ele vive sozinho, faz parte dele, ele gosta de viver sozinho, faz parte da natureza do tigre viver sozinho. Você nunca vai ver bandos de tigre, dificilmente, pode ser que aconteça, talvez em períodos de acasalamento, mas a maioria das vezes o tigre é sozinho, ele vive sozinho, é a natureza dele. Mas nós, quando fomos criados, Deus olhou para o homem e falou: o que ele falou? Não é bom que o homem esteja só, não é bom.
não faz parte da nossa natureza espiritual, emocional, relacional, social, psíquica, não faz parte da nossa natureza o isolamento. Então nós temos a carência da aceitação, nós temos a necessidade da aceitação, o diabo sabe disso. Então uma das coisas que ele mais faz é provocar esse sentimento de rejeição, de desvalorização, para afetar a nossa alma, para gerar em nós uma baixa autoestima, ferir as nossas vidas desde a nossa infância. É de onde vem uma série de problemas sociais que nós enfrentamos, bloqueios, dificuldades. Nós estamos falando aqui, olha, do processo de autossabotagem, que passa por esse processo de enfermidade na alma, mas passa por isso aqui também, pecado e culpa. Por quê? Veja bem, nós herdamos, espiritualmente falando, nós herdamos dos nossos antepassados uma natureza pecaminosa. A palavra vai dizer isso para nós no livro de Romanos. Então o pecado passou de geração a geração. Por isso o apóstolo Paulo fala, por isso todos morreram, porque o salário do pecado é a morte. Então ele fala, por isso todos morreram, porque o salário do pecado é a morte. Então nós temos uma natureza pecaminosa. Veja bem, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Há uma essência de pecado que vem conosco na nossa gestação, que afeta o nosso DNA espiritual, e uma hora ou outra nós vamos cometer falhas. O nosso sistema está corrompido, né? Falando como se fosse um sistema de computador aí, olha, o nosso sistema está corrompido, vai dar uma falha, vai dar um problema, uma hora ou outra vai dar um problema, precisa ser corrigido, precisa ser tratado. Nós estamos vivendo aqui esse problema hoje, né? Não sei se é internet, se é programa, o que é, mas está dando bloqueios aqui, se é só televisão, que estou aqui paradinho, igual uma estátua aqui, ó, tá? A graça, né? Eu fico preocupado com o pessoal que está em casa, mas, então, precisa ser corrigido. É uma natureza que nós carregamos, a natureza pecaminosa, e essa natureza, ela vai nos levar mais cedo, né? Hoje, infelizmente, cada vez mais cedo, crianças estão pecando de forma intencional, né? Então você percebia que havia uma natureza de criança que era uma natureza de inocência, você percebia isso, antigamente você percebia crianças de 10 anos, 11, 10, 12 anos, crianças tranquilas que tinham uma cabeça de inocência, né? Você contava uma piada maliciosa para uma criança dessa, ela te olhava e falava assim, eu não entendi. Eu não entendi. Hoje você tem que ter cuidado, que a criança tira sarro de você, né? Crianças cada vez mais novas estão se envolvendo com vícios, com tráfico, né? com assassinatos, coisas terríveis estão acontecendo. Então, mais cedo ou mais tarde, essa natureza vai se manifestar no pecado. E quando o pecado é acionado nas nossas vidas, já falamos, o salário do pecado é o quê? A morte. Então quando a gente lê assim, olha, o que o diabo veio fazer? Matar, roubar e destruir. Você acha que o diabo vai encarnar, vai se manifestar na sua frente com uma metralhadora, vir te matar? Não. O que ele faz conosco? Ele aciona o gatilho do que, gente? Do pecado, pronto. É só isso que ele faz, o resto é conosco, infelizmente. Então esse é um processo de autossabotagem. O pecado é um processo de autossabotagem. Nós estamos nos matando, nós estamos nos destruindo. O salário do pecado é a morte. Foi isso que aconteceu desde o início. No dia que dela, Deus avisou, no dia que dela comer, certamente morrerás. A morte penetra, tu és pó e ao pó voltarás. Quem matou o homem? Quem matou o homem, irmão? Deus matou o homem? O diabo matou o homem? Foi um processo de quê? De autossabotagem. Ele se matou. Ele se matou. Enganado? Sim. Enganado. Ludibriado. Mas não desorientado, porque Deus tinha dado uma palavra, né, para ele. Ele quis tirar vantagem daquela situação. Então ele entrou no pecado. E isso acontece comigo e com você. Todas as vezes que cometemos um pecado, entramos num processo de autossabotagem. Mas agora tem algo maravilhoso de Deus, porque a Bíblia vai dizer para nós na primeira carta de João, a partir do capítulo 1, no verso 7, diz assim, olha,
se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, né? Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Eu acho que é verso 9 que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Para perdoar os nossos pecados. Não tem jeito de projetar, mas está escrito isso lá, 1 João capítulo 1, verso 9. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Então o que acontece entre pecado e culpa? Precisa haver arrependimento. Precisa haver arrependimento. Se não houver arrependimento, nós ficamos no estado da culpa. O estado da culpa, presta atenção, a culpa, ela não é nem boa nem má, ela é um sinal, ela é um alerta, alguma coisa está errada, algo não está bem em você, é uma febre, você olha para a febre e fala assim: nossa, é ruim, estou com febre. Não, se você não tivesse febre, você morreria sem saber. A febre é um sistema do organismo dizendo para você assim: tem alguma coisa errada aí. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso é a culpa. É a culpa. O que o diabo faz? Ele faz com que você, no seu orgulho, não trate a culpa. E o que acontece quando nós não tratamos a febre? A febre mata ou não mata? Mata. Se chegar em índices aí de 42 graus ou mais, você entra em estado de choque, né? Então presta atenção, dois problemas: o pecado, que é a causa que está provocando aquela inflamação no organismo, e a culpa, que é a febre. Dois processos de autossabotagem. E o problema é que o homem não tem tratado isso. Por que não tem tratado isso? Orgulho, primeiro orgulho, esse orgulho assim de não querer assumir o erro. Então quanto mais a pessoa é certinha demais, mais problemática ela é. Sabe aquelas pessoas certinhas demais? Tem um livro que eu quero ler, eu esqueci o nome dele, mas é mais ou menos assim, olha: a coragem de dizer que você não é perfeito. Mais ou menos isso, não sei se é esse mesmo título, mas a coragem de dizer que você não é perfeito, a coragem de dizer que você é falho, que você tem pedras no seu sapato aí, você não é esse santinho todo que todo mundo pensa, não. E isso, irmãos, é libertador, porque isso nos leva ao diagnóstico. Por que muitas pessoas fogem de uma consulta médica? Por que elas não querem ir na consulta médica? Porque elas não querem ouvir a verdade. Querem ouvir a verdade. Então esse é um outro fator. Primeiro é um orgulho. O segundo fator é o medo. O medo. O pastor Elton falou sobre, acho que o pastor Horácio falou sobre isso, sobre o medo da morte. O diabo escraviza a humanidade pelo medo da morte. Mas sabe um outro medo que ele escraviza as nossas vidas? É o medo da disciplina, é o medo da correção, é o medo do tratamento, é o medo de Deus. O diabo coloca em nós o medo de Deus. Tem gente que não tem medo do diabo, mas tem medo de Deus. Tudo. Nem do diabo nós precisamos ter medo, mas nós não podemos ter medo do diabo no momento em que nós estamos debaixo das asas do Senhor. O diabo não é brincadeira não. Para quem está fora das asas do Senhor, ele veio para arrebentar. Mas quantas pessoas têm tido medo de Deus, provocado por quem? Por essa mentira do diabo. É o medo do tratamento, é o medo da disciplina. Quando Deus chega no Éden, o homem tinha pecado e estava num estado de culpa, sim ou não? Ele tinha pecado, estava no estado de culpa. Por que a gente sabe que ele estava no estado de culpa? Porque ele tentou se esconder, ele tentou jogar a sujeira para debaixo do quê? Do tapete. Ele tentou se justificar. O que é isso? Medo. Medo do quê? Da disciplina, do tratamento. Então por isso as pessoas não fazem exame. Eu estou com uma dor aqui, irmão, não quer nem saber. Olha, não quer nem saber. Não quer nem saber. Deus vai me curar. E quem sabe Deus quer te curar através de um tratamento. De um tratamento. Quem sabe o tratamento pode não ser nem medicamentoso.
Pode ser um tratamento por vias de mudanças de hábitos, como por exemplo a mudança de hábito alimentar. E o médico vai te orientar: ó, você está com um problema sério, o seu colesterol está lá em cima, você vai dar um infarto rapidinho. O que você está sentindo aí, ó, é o princípio do infarto. Então olha só, é só você fazer isso, ó, muda aqui, olha, os seus hábitos. Não precisa nem entrar às vezes com medicamento, nem operação. E glória a Deus se precisar de uma operação, porque o Senhor tem capacitado os profissionais. Quantas pessoas têm sido livres da morte por causa dos tratamentos, mesmo invasivos? Que bênção isso! Mas quem sabe não precisa ser invasivo, talvez pode ser um tratamento mais tranquilo. Mas quantas pessoas vão morrer por causa do medo do tratamento? O diabo sabe disso, irmãos. Está escravizando as pessoas no medo. No medo de quê, pastor Carlinhos? De rasgar o coração para Deus, de ser transparente, de falar o que está acontecendo, de levantar a mão como Davi diante de Natã e falar assim: eu pequei, eu aqui, ó, eu sou pecador, eu, mais ninguém, sou eu, sem vergonha, safado, sou eu, sabe, esse medo de não assumir o erro, de tentar esconder as coisas por debaixo do tapete, de não assumir diante de Deus, de apontar o dedo para o outro. Como que nós vamos amar o próximo, se nós estamos fazendo isso conosco, irmãos? É lógico que na primeira oportunidade nós vamos fazer como Adão, foi ela que pecou, o problema é ela, o problema é o Bolsonaro, o problema é o fulano, é o ciclano, todo mundo é problemático, menos nós, irmãos, menos nós. Então é esse medo, é o medo do tratamento, é o medo de ser tratado, por quê? Porque isso traz disciplina, isso traz uma bronca, e nós não queremos passar por aquilo. O que nos faz então, te pergunto, o que nos faz fugir desse tratamento? O que nos faz fugir desse tratamento? Mentira. Olha como é que as coisas vão complicando, olha como é que o processo de autossabotagem vai se instalando na nossa vida. O que nos traz a sensação de livramento da disciplina em relação ao erro? Mentira. É quando a gente começa a mentir. A mentira é a nossa tentativa do escape da disciplina. Por que nós mentimos? Porque nós queremos nos esquivar daquilo que é a verdade, porque a verdade vai nos tratar. Por isso que Jesus diz: conhecereis o que, gente? A verdade o que? Vos libertará. Aí nós entendemos que a verdade, ela nos liberta, mas ela dói. Verdade dói, irmãos. Não precisa ficar floreando não, verdade dói. Verdade dói, assumir eu sou errado, eu sou pecador, dói. Ser humilhado, né? Porque você errou, então você vai passar por um processo de humilhação, dói. E aí o que nós não queremos? Passar pela dor imediata. Todos nós temos a tendência de fugir da dor imediata. Sabe o que isso vai provocar em nós? A morte eterna. Você se livra da morte, da dor imediata, mas você provoca na sua vida, na minha vida, na sua vida, a morte eterna, a dor eterna. Aliás, não é só morte eterna, é dor eterna, porque Jesus fala: ali haverá choro e ranger de dente, não haverá consolo. Então é uma dor eterna. Então a morte, ela se instala justamente no pecado. E qual o pior deles para mim? Mentira. Porque ela nos faz sair daquilo que pode ser a ação libertadora, pode ser, não é, a ação libertadora de Deus na nossa vida, que é a verdade. Então nós não queremos assumir o nosso erro, nós não queremos assumir a nossa culpa, nós não queremos chegar para o médico e falar assim: ó, eu tenho tratado mal a minha vida, tenho hábitos completamente destrutivos, estou viciado no cigarro. Ninguém fala isso: estou viciado no cigarro, fumo lá de vez em quando. Ninguém chega e fala assim: sou um alcoólatra. Aliás, essa palavra nem pode ser dita mais, está sendo tão, né? Não, vamos amenizar, a psicologia está tentando amenizar. É alcoólico, pastor, não é alcoólatra mais, né?
Para mim, toda dependência, ela tem a latria, né? Essa é uma palavra grega, latria, idolatria, é a dependência do ídolo, é a entrega ao ídolo, alcoólatra, é a mesma coisa. Então, para mim, mas tudo bem, mas ninguém chega e fala, eu sou. Você sabe que um dos processos dos alcoólicos anônimos é trabalhar isso da pessoa, assume que você é. É um dos processos. Você sabe que os alcoólicos anônimos é baseado num tratamento cristão, né? O início dele é um tratamento cristão. São dois, se eu não me engano, não sei se é psicólogos ou médicos que começaram esse processo de tratamento cognitivo, e eles são cristãos. Se não me engano, são 12 princípios, baseado, não sei se é 12 ou 10, acho que são 10 baseados. Agora me engano, não sei se é 10 ou 12. Se alguém sabe, aí me fala. Ou é 10 ou é 12, não sei se é nos 10 mandamentos ou nos 12 apóstolos. É um negócio assim, mas é baseado em princípios cristãos. Alguém está me falando lá que são 12, é 12, então é isso mesmo, 12 princípios. Então tem toda uma didática de libertação. E sabe qual que é o que eles prezam? Seja verdadeiro. E seja verdadeiro, não é só com as pessoas aqui não, na terapia aqui não, seja verdadeiro com você. Assume quem você é, para que você possa mudar, para que haja uma mudança na sua vida. Então, irmão, sabe o que o diabo propõe para nós? A mentira. Poxa, mentira, ela é anestésica, ela nos livra, se alguém começa a ficar viciado na mentira, irmãos, isso é alentador. Ele começa a mentir de forma tão convincente, que até para ele aquilo é uma verdade. E ele acha bom, você sabe por quê? Porque ele fala assim, escapei. Lá na alma dele ele acha bom, ele fala assim, escapei, passei para trás, tapiei, consegui tapiar. Tem gente que fala mentira assim com uma cara com tanta verdade, que você fala, não tem condição. E aí essa pessoa ela vai se tornando, bom, se a verdade liberta, o que a mentira faz, irmão? Escraviza. Essa pessoa vai sendo escravizada cada vez mais. É um processo de autossabotagem. Uma hora ela não vai conseguir mais se desvencilhar das suas mentiras. E outra coisa, ela vai perdendo, porque o que a verdade estabelece? Confiança. Repita isso comigo, diga, verdade estabelece a confiança. Escuta uma coisa aqui, é melhor você ser verdadeiro e correr o risco de você perder às vezes um casamento, do que você permanecer numa mentira, porque o dia em que seu parceiro, seja ele o homem ou a mulher, descobrir aquilo, a sua confiança foi para o beleléu. Ah, mas e se eu contar? Se você contar, você tem uma possibilidade de reconstruir o seu casamento, que já foi destruído. Como assim, pastor? Porque você quem está se apegando à verdade, você não está deixando o seu parceiro descobrir por outras vias. Quantas vezes as traições são descobertas, porque o parceiro que está sendo traído, descobre pela amiga, pelo vizinho, pelas circunstâncias, descobriu. Nunca é por uma abertura, por uma transparência. E a pessoa que está no pecado e não confessa, a febre dela vai aumentando cada vez mais, porque sobre ela pesa o sentimento da culpa. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Isso é autossabotagem. Como que eu e você estamos nos sentindo? Tem culpa aí? Escute, a culpa não é o problema. A culpa é o sintoma de Deus na minha vida, na sua vida, dizendo para mim e para você, tem alguma coisa errada, procura consertar, procura alguém, procura um médico. E aí nesse caso que nós estamos falando, das questões espirituais, primeiro, procure Deus, confessa para Deus, mas procura a pessoa também que você errou. Se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, você tem alguma coisa contra ele, acerta as coisas no caminho, antes que vocês cheguem ao juiz, porque aí aquele que é culpado vai ficar na prisão e não sairá de lá, até que pague o último centil. Então ajuste as coisas, seja transparente, fale, abra o coração. Quem sabe o que está acontecendo hoje foi por um problema 10 anos atrás, não precisa ter sido ontem não, foi há 10 anos atrás, mas nunca foi tratado, está aí, é crônico, vira e mexe acontece. Quantas vezes nós fazemos votos conosco mesmo, nunca mais isso vai acontecer, não adianta,
O vírus está lá. O vírus está lá. É terrível. Não adianta você ficar assim. Você precisa de ajuda. Você precisa de uma orientação médica, espiritual, que é o Senhor. Você precisa de uma pessoa que te ajude. Um pastor, um líder de célula. O seu pai, a sua mãe, o seu conselheiro. A pessoa que você pode confiar. Abrir o seu coração. Fala, me ajuda. Eu quero sair desse buraco. Abra o seu coração, saia dessa culpa, porque isso é autossabotagem. Então é aqui que o diabo vai nos prendendo. E não tem como, irmãos, nós passarmos para o outro mandamento, não. Porque amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o próximo. Não tem jeito de eu amar o próximo como a mim mesmo. Porque isso não é amor próprio. Isso é autossabotagem. Aqui está o problema. E o que é a pior da autossabotagem? É pelo medo da disciplina não experimentar o perdão. Anote isso aí, isso é muito importante. Você que está nos assistindo, anote isso aí na sua Bíblia. Pelo medo da disciplina, não experimentamos o perdão. O que Deus quer fazer? Pare e pense. O que Deus quer fazer quando nós confessamos e abrimos nosso coração? O que Deus quer fazer? Naquele momento, o que Ele quer fazer por nós? É nos matar? É nos destruir? Ah, você fez isso mesmo? Agora você me paga. É isso que Deus quer fazer conosco? É, Cleide? No momento em que uma pessoa abre o coração e confessa para Deus, eu errei, eu pequei, eu sou pecador, eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim. O que Deus faz? Ah, então você fez isso? Agora você me paga, sujeito. Agora você vai ver o que é bomba tosse. É assim que Deus faz, irmãos? Veja comigo, se o perdão não é a marca maior do amor de Deus. Olha se não está nesse versículo perdão ainda, que não está escrito. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não o quê? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Vê se o perdão não está aí, sim ou não? Está aí. A maior marca do amor é o perdão. Quando eu entro no processo de autossabotagem, do que eu me privo? Do que eu me privo? Do amor de Deus que está manifestado através do quê? Do perdão. Do perdão. Tem erro? Tem. Mas tem cura? Tem também. Tem cura. Tem salvação. Tem poder de Deus. Tem milagre. Tem misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Tem misericórdia. Agora, tem o tratamento de Deus? Tem. Mas é um tratamento que destrói? Não. É um tratamento que traz vida. Abre lá em Hebreus capítulo 12, depois para você ver, nós não temos como projetar aqui, mas depois você abre em Hebreus capítulo 12, a disciplina num primeiro momento, ela não parece ser motivo de quê? De alegria, senão de tristeza. Ao depois, ela produz fruto o quê? Fruto de vida, pacífico, transformador, naqueles que por ela, pela disciplina, são exercitados. Aí ele explica, ora, se os nossos pais nos disciplinavam quando errávamos, e isso por um período de tempo, quanto mais o Pai das luzes, o Deus de todos nós, ao nos disciplinar, promoverá em nós, não morte, não destruição, mas promoverá em nós o que? Vida, transformação, cura, restauração. A disciplina é importante, porque se nós não somos tratados, o que vai acontecer conosco, irmãos? Nós voltamos a errar novamente. Nós voltamos a errar novamente. Sabe, por que, irmãos? Deixa eu jogar uma pergunta aqui. Por que nós não temos vergonha quando vamos errar? E quando nós vamos ser corrigidos, nós temos vergonha? Explica isso. O dia que você puder me explicar isso aí, eu vou achar muito bom. Pastor Carlinhos, senta aqui que eu vou te explicar. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Por que nós não temos vergonha de pecar? Eu tinha que ter medo e vergonha de pecar, ué. Por que eu tenho medo de ser corrigido? Por que eu tenho medo da exposição?
Por que eu tenho medo da exposição? Eu vou falar isso aqui para você, porque o pastor Guerlinho falou para eu abrir o coração, mas pelo amor de Deus, não fala para ninguém não. Não fala para ninguém não. Se Deus sabe, irmãos, o que adianta todo mundo ficar sabendo? Por que nós temos esse medo? Por que nós temos esse medo? Por que antes do pastor falar assim, filho, nós vamos te disciplinar, nós vamos fazer assim com você fala assim, pastor, eu quero ser disciplinado. Pode fazer, se o senhor quiser contar lá na frente da igreja, pode contar. Porque eu sou safado mesmo, pode contar. Se o senhor quiser me chamar lá na frente, eu vou ajoelhar e pedir oração, que eu preciso. Porque aí é cura. Não, mas nós fazemos o quê? Nós queremos preservar a nossa imagem. Irmãos, isso não é problema seu ou do seu vizinho, isso é a partir de mim, pastor Carlinho. Eu não estou apontando dentro de ninguém não, isso a partir de mim. Eu lembro quando eu roubei o chicletinho lá no supermercado, eu lembro disso. Um dos momentos mais constrangedores da minha vida. Eu era empregado, assalariado, tinha minha carteira de trabalho, tinha por volta aí dos 13, 14 anos de idade. Naquela época eu podia ter carteira assinada com 14 anos de idade. Estava tudo estabilizado, estava crescendo, estudando, tudo mais. Eu vou roubar um chiclete no supermercado, irmãos. Que vergonha! Que vergonha! E quando eu fui pego, inventei 1000 histórias. 1000 histórias. Para quê? Para escapar da punição. Para escapar daquele momento ali, olha. Inventei de tudo. Nem vi. Não, isso aqui não é desse supermercado. Aí o cara pegou a etiqueta e falou assim, mas o outro supermercado traz a nossa etiqueta aqui no produto. Como é que é isso? A etiqueta do produto era do supermercado lá. Irmãos, não teve jeito. Agora eu pergunto para vocês, por que eu não fiquei com vergonha na hora de pegar o negócio? Por que eu não fiquei vermelhinho de vergonha, falando, que é isso que eu estou tentando fazer? Que vergonha! Ir para casa, entrar no meu quarto, não era convertido naquela época, né? Entrar no meu quarto, falar, Deus, que é isso? Que vergonha, eu quis pegar um chiclete. Que vergonha, não. Sabe, irmão, na hora de errar, nós não temos vergonha. Nós temos vergonha na hora da exposição. O diabo faz isso. O diabo nos faz errar, e depois que nós erramos, ele nos deixa nu na frente de todo mundo para nós sermos expostos e envergonhados. O diabo faz isso para destruir a nossa estima. Mas sabe que Deus é Deus de transparência também? Ele não expõe, ele cobre. Ele fala assim, veste de figueira não, filho, vamos tirar? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus fala, isso aí não. Então veja bem, antes que Deus cobrisse Adão e Eva com a veste de animal, que era do sacrifício, que seria de Jesus, tem que tirar as vestes de figueira, não pode ficar com ela não, filho. Então transparência é de Deus, exposição, não vejo que isso é de Deus. As pessoas ficarem se expondo às outras pessoas, falando mal, não, isso não é de Deus. Mas transparência é de Deus, vir para a luz, Ele mesmo colocar a sua vida na luz, isso é de Deus. Porque se a nossa vida estiver na luz, irmãos, não tem jeito do diabo apontar o dedo, nós já estamos na luz. Por que Naamã não quis entrar no rio? O que vocês acham que Naamã não quis entrar no rio? Por quê? Por que ele não quis entrar no rio? Porque até ali ele estava como? A aparência dele, só medalhas. A postura dele, general. O pessoal do louvor pode subir, por favor. General, armadura, forte, né? Mas se ele tira a roupa, o que acontece? Todo mundo vai ver as feridas. Mas precisou dele tirar a roupa ou não, irmãos? Precisou ou não precisou? Precisou. Para quê? Para ser envergonhado? Para ser exposto? Para ser ridicularizado? Não. Para ser curado. É isso que Deus quer. Escuta, vamos ficar nisso aqui hoje. Escuta aqui.
Se eu não sou curado, como é que Deus vai me usar para curar outros, irmãos? Como? Como? Se eu não saio das águas curado, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Sabe, é tempo de você levantar as mãos para o Senhor e dizer: Senhor, restaura a minha vida, cura. Eu quero amar a verdade, amar a verdade, amar a luz. Fala para Deus, peça: Senhor, me ajuda a amar a luz. Eu quero amar a luz, eu quero amar o dia. Por isso que Guilherme Arantes vai escrever a canção: a moçada está no cio, são donos da madrugada, não dispensam um agito no seu coração aflito, sempre traz uma emoção na minissaia da menina, o blusão de couro é rude, e o sexo explode em cada esquina. Aí ele fala assim: porque o mundo vive à noite, e nela a fera ruge. Olha o que Guilherme Arantes está escrevendo, irmão. O mundo vive à noite. Sabe por quê que ele escreve na canção? Porque nela tudo pode. E aí depois ele fala assim, ó: cada um com os olhos vermelhos. Conclusão: nossas roupas espalhadas no chão, nossos olhos vermelhos, porque quando vem a luz, o estrago está feito. Vamos ficar de pé, vamos orar essa manhã. Coloca teu coração na presença dele, e deixe de ser o seu autodestruidor. Quantas vezes nós estamos com medo do diabo, que vem fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Sabe quem que é o pior agente do diabo? Eu e você. Nós fazemos o papel dele contra nós mesmos, porque amamos mais as trevas do que a luz. Por quê, pastor Carlinhos? Porque temos medo da exposição das nossas obras que são más. Mas se viermos para a luz, ele é poderoso para nos perdoar de todo pecado, sarar a nossa alma, tirar de nós toda febre. Por que que a febre vai embora? A febre vai embora porque a causa da febre é tratada. O sangue do Cordeiro vai na raiz e trata a causa, e mata o vírus do pecado, e destrói tudo aquilo que nos enferma. Comece a orar ao Senhor, colocar a sua vida diante dele. Fala: Senhor, traz novos valores na minha vida. Eu tenha vergonha de pecar e coragem de me expor na luz, de me transparecer. Eu possa ser corajoso na transparência e medroso quando vou cometer o pecado. Sabe, irmão, se tem uma coisa que nós temos que ter medo, é do pecado. Tenha medo do pecado. Por que José fugiu? Ele não tinha medo daquela mulher, irmãos. Não, ele não tinha medo daquela mulher. Escute o que eu vou falar para você. Sabe por que José fugiu? Ele fugiu dele mesmo, porque dentro dele tem uma natureza pecaminosa. Lá dentro de José tinha uma natureza que queria agarrar aquela mulher. Ele não foge por causa da mulher, irmãos, não é? Ele não tem medo de mulher, não é isso, irmãos. Ele está fugindo dele mesmo. Se tem uma coisa que nós precisamos ter medo, é da natureza pecaminosa. Vamos orar nessa manhã. É tempo de Deus nos transformar, senão nós não vamos abençoar essa nação, a nossa geração. Nós precisamos ser curados. A partir de mim, começa a pedir para Deus. Deus, o avivamento começa aqui, ó, começa comigo, começa aqui, começa agora. Vamos pedir para o Carta Escrita nos conduzir numa canção aqui. Vamos adorar o Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio,
Oh, meu Pai. como Naamã. Oh, meu Deus. Faz dessa sua oração. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Diga pra Ele nessa manhã. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Pede a Ele, peça a Ele. Me purifica. Ele é poderoso, irmão. Quero ser livre. Ele é poderoso. Como na mão do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho. Mergulhar. E mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Quem escravizava Naamã? O que escravizava Naamã? Para e pensa. O que escravizava ele? Sabe o que escravizava Naamã, irmãos? Escravizava Naamã era a sua armadura. E ela tinha nome. A armadura dele se chamava primeiro orgulho. Orgulho. Aquele homem, ele teve tantas vitórias que diante da derrota pessoal, ele quis se esconder. Não tenha medo do fracasso. Deixa Deus falar com você. Não tenha medo do fracasso. Cair faz parte de levantar-se e andar de novo. Sabe por que uma criança aprende a andar? Porque ela não tem vergonha. O orgulho não está lá nela ainda. Ela tem a mente aberta para aprender, mesmo com o fracasso. Por isso que Jesus disse: se você não se tornar como criança, que jeito que você vai entrar no reino dos céus? Tenha essa mente de aprendiz. Coloca a mão no seu coração, fica com a mão no coração. Hoje é dia de você orar por você. Começa aí com você, olha. Sabe? Primeiro, chamava orgulho, vaidade, aquela vaidade, aquele orgulho. Segundo, vergonha. Vergonha, quantas vezes a vergonha está nos destruindo? Vergonha destruidora. Não era isso que acontecia com Mefibosete? Era o nome dele, vergonha destruidora. Quantas vezes a vergonha está nos levando a esconder, irmãos? Para com isso agora, isso é autossabotagem. Não tenha vergonha de levantar a mão. Você aí, olha, que está estudando, seja o primeiro a levantar a mão. Fala: não aprendi, não sei o que é, me ajuda a aprender. Porque a vergonha que nos torna ignorantes é a vergonha. Vergonha. Sabe, quando você, rapaz, tem um sentimento por uma moça, procure um conselho, procure a sua cobertura, abre o coração. Mas na hora de falar com a moça, e melhor, falar com o pai da moça, não tenha vergonha. Tem rapaz que aproveita das moças na esquina, mas tem vergonha de conversar com o pai. Não tem vergonha de fazer o que faz com a moça, mas tem vergonha de encarar o pai. Não tenha vergonha, assuma. E sabe qual foi o terceiro? A terceira armadura ali de Naamã? Medo. Medo do que, pastor Carlinhos? Primeiro, rejeição, que é o que nós falamos. Medo. O medo nos paralisa. Sabe o que aconteceu com Naamã quando ele tirou as vestes? Ele já foi curado ali, irmãos. O que aconteceu no 7º mergulho foi só confirmação do que Deus prometera. Mas sabe onde que começou a cura de Naamã? Quando ele desabotoou o primeiro botão da armadura.
É ali que começa, é aqui agora, nessa manhã que começa a sua cura. É agora. Uma hora você vai sair, está totalmente zerado, mas começa agora, começa agora. Esse homem ficou livre quando ele saiu daquelas armaduras. Falou: pronto, sou quem sou, pronto, assumi, agora eu vou ser curado, agora eu vou ser tratado por Deus, pronto. Espírito Santo, nós te agradecemos por esse tempo tão precioso na tua presença aqui nessa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, tua graça. Que a tua igreja seja fortalecida com essa palavra, que a tua igreja receba a revelação da cura, da graça, da transformação, do perdão. Que o Senhor faça uma obra transformadora na nossa vida, para que a nossa geração seja também transformada. Em nome de Jesus, você recebe um aplauso ao Senhor nessa manhã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Uma semana de vitória para você. Em nome de Jesus, irmãos. Deus abençoe sua vida.